Bem, um ponto interessante para se destacar do segmento inicial da zona de disparo é que há canais de sódio voltagem dependente. Quando eu olho aqui para o axônio, eu percebo uma função importante desse canal de sódio voltagem dependente que vai estimular o impulso nervoso, que vai passar de um axônio para ir para outros neurônios e continuar esse processo. E a bainha de mielina entra nesse processo porque ela é um isolante elétrico. Ela faz com que esse impulso nervoso, esse potencial de ação, ele pule, né, de ele pule de um nó de Ranvier para outro nó de Ranvier entre as bainhas de mielina, certo? E esse salto entre os nós de Ranvier, certo? Com a bainha de mielina, vai fazer com que aumente a velocidade da transmissão desse impulso. Por quê? Porque nesse nó de Ranvier você vai encontrar muitos canais de sódio voltagem dependente, o que significa que vai estimular esse impulso nervoso. Além dele fazer um percurso, né, pular, vamos dizer assim, um percurso, ele vai ter uma estimulação em cada ponto que ele parar. Dessa forma, vai aumentar a velocidade. Aqui no axoplasma existe uma existe uma função muito importante, muito relevante que faz parte do conhecimento básico da neurologia e que é necessário para poder entender algumas disias, né, algumas doenças. Lá no axoplasma você encontra algumas organelas, entre elas o retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele produz muitas enzimas, certo? O retículo endoplasmático rugoso produz muitas enzimas. E essas enzimas, elas vão, certo, ser encaminhadas em vesículas para o retículo ou para a parte terminal do axônio, né? A parte chamada terminal axonal. Então, isso ocorre, essas vesículas são essas enzimas são colocadas em vesículas ali no retículo endoplasmático rugoso e elas vão para o terminal axonal. Isso parece simples, mas é extremamente importante. Dentro dessas cápsulas de vesículas, né, você vai encontrar alguns elementos que vão servir como base, né, como tijolos para a construção dos neurotransmissores. Por quê? Porque lá no terminal axonal, certo? Bem interessante, bem intuitivo, né? Sai daqui e chega no terminal. Olha que legal. Né? Inicia aqui e chega no terminal. Lá no terminal axonal vai pegar esses tijolos, essas vesículas e transformar em neurotransmissores, como a acetilcolina, certo? E para é, transferir essas vesículas, certo? Essas informações lá para o terminal axonal, lá para o final, existe um processo muito interessante, existe uma engenharia inteligente muito estratégica, vamos dizer que milimetricamente estratégica, que é a seguinte: duas proteínas motoras vão servir como uma espécie de rodas. Realmente, se você olhar para essa imagem aqui, parece um carro com duas rodas. E essas proteínas, elas vão ser muito importantes para que transporte essas vesículas, certo? E elas vão ser responsáveis, essas proteínas motoras, para realizar o movimento de ida e o movimento de volta. O trilho, ou o chão, ou o asfalto, ou a estrada pela qual elas passam são os microtúbulos, certo? Aqui você está vendo um axônio, olha. Aqui está vendo um axônio, deixa eu colocar uma cor diferente. Aqui você está vendo um axônio.
existem alguns axônios muito compridos, né? Tá ali no dedo do pé e vão para a medula, certo? Muito compridos. Eles fazem esse movimento de ida e volta, esses carros, vamos dizer assim, certo? E esses carros, no movimento na ida, é chamado de movimento anterógrado, certo? E esse movimento anterógrado, que é a ida, ele possui uma proteína motora própria, só para poder ir, que é a cinecina, né? Que está escrito aqui, ó. Cinecina. Muito bem. Então, essa proteína cinecina, ela vai fazer esse movimento, certo? Transportando aí essas vesículas, certo? Com as substâncias para a região final ali do axônio. E o mesmo acontece no movimento retrógrado, que é a dineína, certo? A dineína serve como rodas que vão fazer com que essas substâncias, essas vesículas, elas se desloquem do terminal axonal para as outras partes do corpo. Muito bem, então é simples assim. Movimento de ida, a roda é a cinesina, a proteína motora, e no movimento de volta, a roda é a dineína. Simples assim. Eles trocam de marcas, né, na ida e na volta, no movimento anterógrado e no movimento retrógrado. Anterógrado, cinesina, retrógrado, dineína. Pronto. Por que isso é importante? Olha aqui de rosa. Existe uma doença causada pelo vírus herpes zoster, né, ou herpes zoster, né? E esse vírus ele está ali no gânglio, certo? Talvez no gânglio braquial, enfim, ele está no gânglio e em razão, por algum motivo, baixa de imunidade, enfim, ele consegue se reproduzir e ele vai para o axônio. Chegando no axônio, ele aproveita esse movimento de ida e volta e pega uma carona e por meio do transporte retrógrado, que a roda é dineína, ele entra na medula e por fim ele vai para o cérebro, certo? Causando inúmeros problemas